Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? A você que está me vendo e não professa a minha fé, que essa palavra fale com você também, que ela seja o que você precisa ouvir nesse momento, amém? Amados, eu quero compartilhar hoje com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, uma palavra que eu venho meditando já há alguns dias, e Deus veio me falando algumas coisas sobre ela e me citou estar aqui hoje compartilhando com você, que é o Salmos 46, um salmo muito conhecido, eu creio que você deva conhecer, que eu particularmente acho lindo, né? Não tem como você começar a ler o Salmos 46 e acabar do mesmo jeito. O Salmo 46 tem o poder de nos dar uma injeção de ânimo, né? Então, o Salmo 46 ele é muito forte e Deus me trouxe, só que Deus me falou coisas que eu antes não tinha recebido dele. Eu quero compartilhar isso com você. Amados, o versículo em questão é o versículo 7, que diz assim, olha: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu meditando, já havia lido esse salmo várias vezes, mas eu meditando ali, né, o Espírito Santo movendo, né, que a gente vai meditando, o Espírito Santo vai movendo no nosso coração. Eu não sei se você já notou, mas esse versículo 7, ele se repete no final do capítulo 46. Ele se repete 2 vezes no mesmo capítulo. Na palavra de Deus, meu amado, minha amada, eu tenho aprendido cada vez mais na minha caminhada, não há coincidência. Não existe coincidência na palavra de Deus. O que tem na palavra de Deus, que é diferenciado, é Deus querendo nos dizer alguma coisa. O Espírito Santo falou ao meu coração, porque isso me chamou a atenção e ele disse algo para mim muito forte, muito que vai trazer muito crescimento, trouxe muito crescimento para mim. Eu sei que vai trazer para você também. Que Deus disse assim, olha, 3 versículos, 3 verbos que Deus me chamou a atenção aqui, olha. Versículo 1, Deus é. Versículo 5, Deus está. E versículo 9, Deus faz. É uma sequência aí de verbos que são verbos que estão no presente. Então não é Deus foi, Deus será, não, Deus é. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual o seu problema hoje, mas eu quero dizer para você que Deus é. Deus é o que você precisa nesse problema, exatamente nessa situação que você está passando, Ele é. Ele não foi, Ele não vai ser, Ele é. Amados, o que Deus é? O que Deus me chamou a atenção nessa questão aí? Primeira coisa que Deus disse para mim, olha, precisamos saber quem Deus é na nossa vida. Talvez você caminhe com Deus, todo dia se ajoelhe para Deus, todo dia, né, tem uma caminhada com Deus, mas talvez você ainda não tenha não saiba dizer o que Deus é para você. Quem Deus é na sua vida? Não tem como você se ajoelhar todo dia para um Deus que você não sabe nem quem Ele é. Você não sabe identificar quem Ele é para você. Isso me chama atenção no fato que está na palavra de Deus, quando Moisés estava diante daquela sarça que queimava e não se consumia. Deus estava dando para Moisés ali uma missão. E Moisés argumentou com Deus, olha, quando me perguntarem quem tu és, que eu vou dizer? Que nome eu te dou? Porque isso faz muito sentido para mim. Não sei se faz para você, mas não tem como você caminhar com Deus que você nem mesmo sabe quem é. Não tem como você se ajoelhar para um Deus que você sequer sabe quem Ele é. Concorda comigo? Então aqui Deus está dizendo para nós, para termos sensibilidade espiritual. Se você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Ele te dá. A sensibilidade para ver Deus não só nas grandes manifestações, mas principalmente nas pequenas. Porque às vezes Deus está tentando chamar a sua atenção há muito tempo e você não está vendo. E o que Deus é, meu amado, minha amada? Deus é aquele dia que você acorda batido, angustiado, que você sai de casa aflito e você nem fala, você apenas pensa,
Deus podia tanto falar comigo hoje. E aí Deus usa alguém que você nem conhece para trazer uma palavra reconfortante ao seu coração, para trazer uma palavra amável. Deus é, amados, aquela providência que você nem sabia de onde ia tirar e de repente ela se coloca na sua frente. Deus é aquela situação que você precisava destravar e do nada alguém aparece e destrava para você. Amados, Deus é exatamente não só as grandes manifestações, Deus ele está principalmente nas pequenas. E o que eu entendo aqui? Eu entendo, amado, o Salmo 46 é um salmo de guerra. É um salmo que faz referência à guerra que Ezequias travou contra um rei tirano, cruel, chamado Senaqueribe. Eu não vou me estender aqui. Mas se você quiser ver, se você quiser saber mais sobre essa referência, ela é citada 2 vezes na palavra. Ela está em 2 Crônicas, capítulo 32. E ela está também em Isaías, capítulo 36 e 37. Lá você vai ver o que Ezequias travou, mas eu quero que você também veja os capítulos anteriores de 2 Crônicas. A partir do 29, o 30, o 31, você vai ver toda a preparação de Ezequias para aquela guerra. Primeiro Ezequias chamou o povo para saber quem Deus era. Segundo Ezequias trouxe o povo para adorar, chamou o povo para adorar, chamou o povo para trazer Deus para o meio, para Deus habitar. Então, Salmo 46 ele faz referência a esses acontecimentos na Bíblia. Aqui essa cidade estava em guerra. E o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus vai ser exatamente na grandeza da situação que você está passando. Se Deus precisar ser o Deus da guerra, ele vai ser o Deus da guerra. Se ele precisar ser o Deus que vai agir na parte mais sensível, ele vai ser o Deus da sensibilidade. Então Deus vai ser exatamente o que você precisar que ele seja. Foi isso que ele respondeu para Moisés. Ele disse, olha, eu sou o grande, eu sou o que sou. E o que isso significa? Eu serei exatamente o que você precisar que eu seja. Na situação que você estiver passando naquele exato momento. Então ele é, ele não foi, ele não será, ele é. Então, ter sensibilidade para saber identificar o que Deus é para você. O Deus que caminha com você. A segunda coisa que Deus disse para mim, olha, Deus está. Por que essa cidade não foi abalada, que fala aqui no versículo 5? Porque Deus estava no meio dela. No versículo 4 diz que havia um rio, cujas correntes fortaleciam a cidade de Deus. Então, esse rio é Deus. Esse rio é a presença de Deus correndo naquela cidade. Por isso ela não foi abalada. Por isso a sarça queimava e não se consumia, porque Deus estava no meio dela. Às vezes você vê pessoas passando por situações insuportáveis. Pessoas que servem a Deus e elas não se destroem. Elas não são abaladas. Elas às vezes até ficam abatidas, às vezes perplexas, às vezes angustiadas, mas elas se levantam. Elas estão firmes, elas não se abalam. Por quê? Porque Deus está no meio dela. E Deus tem que estar no meio, amado. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é visitar de vez em quando, não é dobrar o joelho de vez em quando. É habitar, é morar no esconderijo do Altíssimo, para poder usufruir da sombra do Onipotente. A sombra só é refletida daquilo que está perto de você. Você não vai usufruir de sombra daquilo que está longe. Isso é um fato, meu amado e minha amada. Então, para usufruir da sombra do Onipotente, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, você precisa ter Deus dentro de você, um relacionamento diário, constante. Olha o que toda a preparação que 2 Crônicas diz aqui, 32, 29, 30, 31, toda a preparação que Ezequias trouxe àquela cidade para que aquela cidade experimentasse o sobrenatural quando aquela guerra veio, quando Senaqueribe veio. E o que Deus me disse aqui através dessa revelação
que eu falei para você de saber quem Deus é e saber e ter Deus dentro de você. Versículo 7, que foi o que nós fizemos referência aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, o 7 na Bíblia é o algarismo mais importante citado na Bíblia. O 7 fala da plenitude. O 7 fala daquilo que está concluído. Mas não é coincidência esse versículo 7. A palavra de Deus não existe coincidência. Deus está dizendo, Deus disse para mim, eu vou compartilhar com você. Deus disse para mim assim, olha, o sobrenatural que você precisa experimentar está exatamente nessa sequência. Reconhecer quem Deus é na sua vida. Saber onde Deus está dentro de você. Para concluir o sobrenatural e saber, poder afirmar, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque aqui não é uma frase aleatória, aqui é uma afirmação. Eles afirmaram, o salmista afirmou aqui, olha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois de saber quem Deus era, depois de Deus estar no meio daquela cidade, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. O sobrenatural no versículo 7. O 7 que é a plenitude, que é aquilo que está concluído. Então, amados, o que Deus compartilhou comigo, eu quero dizer para você hoje. Eu não sei o que você está passando. Talvez você fale... O sobrenatural nunca acontece, a situação nunca se resolve. Foi essa a pergunta que eu fiz a Deus, foi essa argumentação que eu fiz a Deus. Ele disse para mim, olha, reconheça quem eu sou, não só nas grandes, mas nas pequenas coisas. Saiba onde eu estou, dentro de você. Se você já tem essa rotina de Deus na sua vida, duplique essa rotina. Amados, ande com Ele, durma com Ele, viva sua vida com Ele. Tenha um compromisso forte com Deus. Para Deus realmente estar com você, dentro de você, para você experimentar o sobrenatural dele. Amém? Que você receba essa palavra e que nessa situação que você está passando, que Deus te dê a sensibilidade para ver o que Ele já está sendo, porque Ele não foi nem será, Ele já está agindo. Que Deus abra seus olhos para você ver exatamente o que Ele já está sendo na sua vida. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que ela fale ao seu coração. Em nome de Jesus, que Deus fale com você e que você compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém?